A paz de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo sejam com todos. Amém. Nosso tema, o nosso assunto hoje é a gratidão. E eu leio do Evangelho de Lucas, capítulo 17, os versículos 11 até 19. O Evangelho diz assim: Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galileia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os ouviu e disse: Vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: Os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus. E Jesus disse a ele: Levante-se e vá, porque você está curado, porque teve fé. Este é o Evangelho de Lucas 17, 11 até 19. Eu quero, em alguns tópicos, recapitular esta cura. Jesus está caminhando para Jerusalém. Este caminho passa pela divisa de Samaria e da Galileia. Só para lembrar, os samaritanos eram desprezados pelos judeus. O caminho era deserto. Lá encontraram um grupo de 10 leprosos. Como a lepra é altamente contagiosa, esses doentes eram excluídos do convívio familiar, comunitário e também social. Os leprosos ao longe gritam: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E Jesus disse: Vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Esta era uma exigência da lei. Se um leproso fosse curado, ele tinha que se apresentar aos sacerdotes. Só o sacerdote podia lhes dar alta. Podia dizer: você está curado, a sua pele está limpa. No caminho, ficaram curados. Obedecendo a ordem de Jesus, continuaram o seu caminho rumo aos sacerdotes. O samaritano, ao perceber-se curado, voltou para agradecer e, em alta voz e de joelhos, louvava a Deus, o Senhor. Foi então que Jesus disse: Curados foram 10. Onde estão os outros 9? Só este estrangeiro, samaritano era estrangeiro, voltou para agradecer. E Jesus afirmou ao samaritano: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Caros amigos e amigas, vamos construir uma ponte com essa história para os nossos dias. Um tema importante é a exclusão. Os leprosos eram pessoas excluídas, tinham que permanecer de longe de pessoas. Os familiares colocavam comida, iam embora e eles vinham buscar. Eles eram excluídos. A exclusão é um problema ou um desafio de nossa sociedade. Ou melhor, a inclusão é entre nós um assunto forte.
Pessoas, grupos da sociedade, de comunidades religiosas, do governo, outros grupos trabalham forte na inclusão hoje em nosso tempo. Incluir é hoje o grito, porque todos têm direito a viver sua vida intensamente, seja qual for o seu sofrimento ou os seus limites. E é muito bonito, eu diria, é gracioso ver este movimento de inclusão em nosso tempo. Um ato de profunda compaixão, oportunizando vida em abundância para todas as pessoas. Também em nossas comunidades, só para lembrar, há muitos grupos que querem incluir as pessoas, que estão incluindo, e as pessoas se sentem já incluídas no todo da comunidade. Um outro tema que podemos trazer para nós é: queremos ver para crer, assim como Tomé. Tomé queria ver para crer, para ver se Jesus de fato estava ressuscitado. Os 10 leprosos foram se apresentar aos sacerdotes. Só no caminho viram a cura, que eles estavam curados. Não foi preciso ver para se pôr a caminho. Eles ainda não tinham visto. Se puseram a caminho porque eles tinham confiado na palavra e na verdade que Jesus lhes anunciou. Hoje, se quer ver para crer. Só creio naquilo que posso ver. O que não pode ser visto não existe. Assim ouvimos pessoas, e às vezes nós também pensamos assim. Assim estuda o nosso mundo científico. O que não podemos ver, o que não podemos provar, portanto, Deus não existe. Deus não pode ser provado, dizem ele. E é verdade. Deus não pode ser provado como se faz uma conta, 2 mais 2 é 4. Deus é muito maior do que isso. Gratidão é um outro tema grande. Jesus estranha só um para agradecer. Só um voltou para agradecer. E aí vem a pergunta de Jesus: e os outros 9? Onde eles estão? Será que esta proporção continua em nosso tempo 1 para 9? De 10 pessoas, uma voltou, as outras não voltaram. Seriam 10% de agradecer e 90% que não agradecem. E a pergunta que também vem é: por que será que os 9 judeus não voltaram? Eles também foram curados ou não foram? Será que para este só foi uma cura externa? Foi só uma limpeza de pele? Será que nada aconteceu no seu íntimo? Ou melhor, no seu coração, na sua alma? Será que não houve milagre do coração? Só o milagre da pele? As feridas tinham desaparecido, a pele estava limpa. Será que foi só isso? Jesus diz ao samaritano, estrangeiro, desprezado pelos judeus, considerado não do grupo dos escolhidos. Jesus diz: a tua fé te salvou. Parece-me que aí a cura foi total. Ela foi exterior e foi também interior. As feridas da lepra desapareceram e o coração foi transformado.
O coração foi renovado e foi modificado. Um coração transformado, caros amigos, pode louvar e agradecer. É um coração novo, transformado pelo poder de Deus em Jesus Cristo. Pode louvar e agradecer. A gratidão é um movimento do coração, uma atitude do coração. Eu não preciso ver, eu experimento, eu vejo pela fé. Eu diria assim, a fé planta a semente da gratidão, ela cresce e o coração explode em atos de espiritualidade. E o coração explode em ações concretas de amor, de compaixão e de inclusão. E aí, se eu percebo, Deus abre muitas portas para que a gente possa agir com este coração transformado e agora grato, para tornar o mundo mais igual e mais forte. Alguém disse certa vez, isto vale também para a cristandade, alguém disse, as palavras por si só fazem muito pouco. As palavras por si só podem permanecer só palavras. E então ele continuou dizendo, nós somos as nossas ações. Nós somos as nossas atitudes no mundo onde estamos. Os cristãos são conhecidos por suas ações, não somente por palavras bonitas, mas por suas ações. A grande compaixão desta cura dos 10 leprosos foi revelada em Jesus Cristo. Ele é compaixão plena, total, por excelência. E ele divide conosco, quando o coração se abre, divide conosco e põe compaixão lá, e a semente dela lá, para que o nosso coração possa transbordar. E as pessoas possam ver, não só bonitas palavras, também palavras, mas, sobretudo, ações de fé e de amor. Deus é pura compaixão. Desejo a todos uma boa semana. Deus os abençoe ricamente. Amém.